Olá, você em casa, Dr. Cleiton Alencar, com Saúde e Bem-Estar, nosso programa já famoso no Pará, todo mundo recebendo muito bem o nosso programa. Obrigado pela sua audiência. Chame o seu vizinho, chame a sua família, sente aí nesse sofá confortável e aprenda muitas coisas nesse domingo sobre saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar. Com muito prazer que hoje nós vamos receber a doutora Daiane Barros. A doutora Daiane Barros, tudo bem, minha linda? Bom. É uma grande nutricionista paraense, irmã da minha amiga querida Gisele Barros, que um dia vai estar aqui também com a gente. A Daiane, ela é especialista em nutrição esportiva e hoje nós vamos falar muito sobre nutrição, dicas de comidinhas fitness, dicas de saúde e alimentação saudável para você que está em casa. Daqui a pouco voltamos. Você em casa, não perca, domingo, às 14h30, o melhor programa da região norte, Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Cleiton Alencar. Entretenimento, dicas de saúde, fitness, alimentação, você vai saber sobre livros, curiosidade, filmes. Venha, este programa é muito quente, é muito gostoso. Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Cleiton Alencar, domingo, 14h30. Reúna a família, não perca! Oi gente, eu sou Beatriz, gerente da Adidas no Boulevard Shopping, terceiro piso. Eu queria apresentar um pouquinho da loja para vocês. A nossa loja é uma loja performance, é uma loja com produtos altamente tecnológicos. Nós trabalhamos com 4 categorias, seria corrida, treino, futebol e originals. Nós atendemos tanto o público feminino quanto o público masculino e infantil. A nossa loja é voltada para atletas de alta performance e também nós temos a linha Originals, por exemplo, que é uma linha casual. Nossa loja funciona no Boulevard Shopping, terceiro piso, de segunda a sábado, de 10 às 22 e aos domingos, de 14 às 22. Aguardamos a sua visita. Estamos de volta com Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Cleiton Alencar, esse programa bem divertido, bem diferente, bem eclético. Entrevistamos médicos, agora uma grande nutricionistas, professores de educação física, especialistas em músicos, cinema, entretenimento, livros. Logo mais nós traremos aqui pessoas para falar de música para você, de cinema, e vocês vão adorar. Hoje nós vamos falar de coisas gostosas, de coisas deliciosas e saudáveis. Doutora Daiane, eu vou lhe perguntar simplesmente uma coisa. Tem condições de conciliar sabor, coisas gostosas, com a palavra saudável? É possível em nutrição se fazer isso? Porque quando a gente fala de coisa saudável, eu trabalho com obesidade mórbida e eu falo para o paciente, vamos comer saudável. Ah, doutor, mas toda comida saudável é ruim, tem um gosto ruim. Isso é um mito. Por favor, desfaça esse mito para o nosso telespectador. Bom, a questão do saudável, tudo que é natural é saudável e a gente pode fazer muitas misturas com várias coisinhas específicas que dão um sabor muito especial. Uma salada, se você botar só alface, tomate, pepino, vai ficar sem graça. Mas se botar um molho funcional, saudável, misturando temperos e ingredientes, dá um plus a mais àquela refeição, um sabor diferenciado que deixa de ser aquela coisa sem graça que todo mundo está acostumado. Saudável. E mantém saudável. Então vamos fazer uma salada para o telespectador. Vamos pegar aqui alface. Pode ser qualquer alface ou tem um específico? Alface, não, qualquer tipo de alface. Lava-se o alface, pelo amor de Deus. Lava-se o alface, bem lavadinho, faz a higienização, hipoclorito, deixa de molho, 15 minutinhos, retira, enxágua, para poder tirar todos os vestígios que a gente não sabe quem manipulou na feira, como que estava a mão, né? Perfeito. Aí vamos botar tomate. Tomate, antioxidante, alface, vamos uma cenoura raladinha. Cenoura, brócolis. Um brócolis cozidinho. Bem cozidinho no vapor para poder concentrar as vitaminas e minerais, senão cozinha na água, perde tudo na água. O brócolis, eu sou um fã do brócolis. O brócolis tem anticancerígenos, tem muita vitamina A, tem muita fibra, tem muita celulose, faz o intestino funcionar bem, previne câncer de próstata, previne câncer de intestino. Então, o brócolis, eu tenho uma maneira de cozinhar o brócolis, eu coloco
coloca um pouquinho de sal na água, coloca um pouquinho de azeite ou mesmo manteiga, coloca o brócolis para cozinhar, tampa aquilo ali. Quando o brócolis estiver não muito mole, ele não pode estar soltando as suas florzinhas, e eu tiro esse brócolis, deixo ele descansar, posso gratinar ou colocar na salada. Então nós já temos alface, temos o tomate, temos o brócolis. O que mais, doutora, que a senhora sugere? Cebola roxa. Cebola roxa. E Quanto essa cebola picada, ralada? For, depende de se a pessoa gosta ou não, né? Se for ralado ou picado, varia, mas é importante que esteja lá, é importante que essa salada seja o mais colorido possível. Eu sempre recomendo no mínimo 3 cores. Se tiver mais do que isso, perfeito. Por quê? Porque a gente tem no verde, a gente não tem no vermelho do tomate, no laranja da cenoura, no roxo da cebola roxa. Então, quanto mais colorido, mais vitaminas, mais minerais, mais antioxidantes. Cada cor tem um tipo diferente. Então, quanto mais colorido for, melhor ainda. Então, nós temos já 4 componentes na nossa salada. Está lá naquela cumbuquinha, naquela terrina, 4 cores diferentes. Então, estamos lá com a nossa salada. Doutora, vamos temperar. Que sal eu vou colocar nessa salada? Qual é o melhor sal que a senhora acha? Para mim, sal é tudo ruim. Tem o menos ruim e o mais ruim. O menos ruim para a senhora colocar nessa salada? Eu gosto muito do sal rosa do Himalaia, né? A gente encontra hoje muito facilmente no supermercado, até mesmo essas lojas de conveniência, de posto de gasolina, tem aqueles que a gente moe na hora. Então ele é rosa, ele tem uma cor diferente. Por que que ele é rosa? Ele tem mais vitaminas, tem muito mais minerais do que o sal mais de 90 refinado, minerais. Exatamente. Muito bom. E o gosto dele é diferente. E você tem que colocar ele na hora, evitar levar no forno, para cozinhar em alta temperatura. Principalmente na salada, ele é muito bom que você moe ele na hora e serve. O gosto ressalta muito mais, os benefícios são muito maiores. Olha só, o sal, a gente tem que fazer uma ressalva. O sal, a gente pode ingerir o cloreto de sódio, o sal comum, esse sal iodado que a gente compra no supermercado, fininho, que você põe na comida normal, até 1,5 gramas, 2 por dia. O problema é que toda comida já tem sal. Se você bota mais sal, você no dia vai ingerir muito mais do que 4 miligramas, do que 4 gramas, e você vai ingerir muito sal. E esse sal pode te dar hipertensão, retenção de hídrica, dificuldade de perder peso, leva a doenças inimagináveis. Então, a doutora foi muito feliz em falar do sal. Uma vez nós comentamos sobre sal, existe o sal comum, depois tem o sal baixo em cloreto de sódio e mais em cloreto de potássio, sal e light, depois né? O sal light, e depois vem o sal rosa do Himalaia, que é um sal que é caro, mas tem uma qualidade muito grande, muito boa, e você consegue diminuir a quantidade de sódio, porque você tem muitos outros eletrólitos, muitos outros sais minerais, e você consegue dar sabor. Então veja que a Daiane foi muito feliz em fazer uma salada saudável. Você consegue, então, com esses 4 componentes que nós falamos, e o sal rosa do Himalaia, dar sabor, dar visibilidade. A comida não é só sabor, a visibilidade, o cheiro, a colocação no prato, tudo isso dá atrativos para você comer esta linda salada. Além do sal, Daiane, o que mais a gente coloca nessa salada? Azeite extra virgem, né? Essencial para estar temperando. Para quem acha sem graça, eu gosto de misturar ele com mel, mostarda um pouquinho, dá um sabor bem Esse diferente. azeite eu coloco na salada inteira ou cada um serve uma quantidade? Como é que é melhor, Daiane? É melhor cada um servir a sua quantidade, né? Porque senão você bota na salada inteira, você pode botar menos ou mais do que precisa. Então, certo. Uma colher de sopa na sua porção de salada. É importante ressaltar que a salada, o ideal é que metade do nosso prato seja salada. Então, nessa metade desse seu prato de salada, 1 colher de sopa de azeite extra virgem para estar temperando. Certo. Se não gostar só do sabor do azeite, né? Mistura, faz um molhinho. Uma colher a gente já diminui um pouquinho, 1 colher de sobremesa de azeite com 1 de chá de mel e 1 de chá de mostarda, mistura e tá regando a sua salada com esse molhinho, fica muito gostoso, modifica muito o sabor, né? Mas faz uma redução no fogo, é cru mesmo Não, o mel? reduz um pouquinho a quantidade do azeite, né? Porque certo. já vai ter o mel e já vai ter a mostarda, então a gente diminui um pouquinho as proporções. Entendi. Para no final ficar 1 colher de sopa, 1,5 colher de sopa daquele molho total, né? Para quem gosta muito do sabor doce, né, misturado ali na salada, fica muito agradável. Então veja que você consegue fazer uma salada que o teu filho vai conseguir comer. Para as crianças, elas adoram. Tem o mel, então você consegue traduzir isso, olha, é salada de mel.
Você pode falar para a criança, hoje tem salada de mel, meu filho, vamos comer a salada de mel. Ele está comendo alface com mel, o atrativo é o doce, é o mel. Então a gente vive essa sociedade de açúcar, essa sociedade de sal. Eu tenho um termo que eu gosto, chama desindustrialização da comida. Eu sou fã eu inventei um termo, chama fitness food, que é comida de academia, que é comida de malhador, que eu estou querendo trazer para casa das pessoas. Então, vamos sair da salada e vamos falar da tapioca, vamos falar dessa linda e poderosa tapioca que nós queremos levar para o mundo, já temos plano. Já o né? mundo, Já, né? A tapioca é maravilhosa. Fale pra gente qual é a diferença de se comer uma tapioca de manhã e se comer um pão. Que depois eu vou falar da química do pão e você fala dos valores nutricionais, por favor, Daiane. Correto. A nossa tapioca que aqui, Pará, Norte, a gente já come há muito tempo, né? Ganhou o Brasil nesses últimos tempos com a moda do sem glúten, né? Substituindo o pão. Ela é uma fonte de carboidrato muito importante, né? A gente, só para quem está na onda do fitness food, né? Da academia, que quer ter um resultado melhor, ela é uma ótima fonte de carboidrato, só que ela ainda é um carboidrato simples, né? Então se assemelha com um pão branco ainda. Mas a gente pode usar, melhorando ela muito, misturando com uma fibra. Então na hora de fazer a tapioca, misturar com um tipo de fibra, né? Uma chia, uma linhaça, um farelo de aveia, um germe de trigo, para estar diminuindo a velocidade da absorção desse açúcar. Então é muito boa, mas é bom a gente dar uma melhorada um pouco nela, né? Para a questão da absorção desse açúcar não ser tão rápido, não ter picos de insulina, que é o que favorece também o acúmulo de gordura. Isso. Então, e para quem tem a intolerância ao glúten, né? Ela é sim uma boa fonte. A gente só tem que ter um certo de cuidado e, como tudo, né? A questão da quantidade. Não adianta substituir o pão pela tapioca e comer 3, 4, 5, né? Com manteiga. Com manteiga. Então veja que você pode substituir o pão, existem assim, é um carboidrato, os dois são carboidratos, mas você tem que escolher sempre o menos pior. Né? O menos pior é a tapioca, que tem menos química, ela é simples, ela não tem ovos, como tem no pão, não tem fermento, ela não tem bromato de potássio, ela não tem toda a química que leva o pão, que tem óleo. Então tudo isso nós temos que pesar na hora de comer. Mas você fala, mas eu como só um pão careca todo dia de manhã. Mas se você somar o final de semana, uma semana inteira, são 7 dias, são 7 pão careca, cada um tem 50 gramas, você comeu quase meio quilo de pão. Meio quilo de pão, se você for somar no final do ano, vai dar 5 quilos de banha na sua barriga. E não tenha dúvida que você vai ganhar esses 5 quilos. Então, troque o seu pão pela tapioquinha. Ela falou, coloque chia na tapioquinha, você vai melhorar a parte da fibra. Você quer colocar uma proteína? O que a Daiane acha de você fazer a farinha da tapioca misturada com a clara do ovo, que é muito comum nas academias? A você acha isso? Agora, a crepioca, né? Isso, exatamente. O que você acha? Agrega valor nutricional, né? Hoje em dia a gente já sabe que o ovo não é esse vilão que era alguns anos atrás. A gema tem muita vitamina, importante para o cérebro, para a visão. Importante na composição das vitaminas A, D, E e K, que são essenciais, né? Então, dá um plus a mais e consegue diminuir também a velocidade da absorção desse açúcar. Sempre que a gente tem proteína, um pouquinho de gordura saudável presente ali junto com o carboidrato, ocorre a diminuição da absorção desse carboidrato. Então, a alimentação ela tem que ser composta por tudo, proteína, carboidrato e lipídio. Então, ali na crepioca a gente tem os 3 juntos em harmonia, né? E um favorecendo o outro. Então veja você em casa que a doutora Daiane, estamos falando aqui de comida paraense, que está ganhando o mundo, né? Vamos comer mais saudável, vamos ensinar os nossos filhos, porque é muito comum eu receber uma mãe levando uma paciente obesa de 20 anos de idade, e aí eu olho para a mãezinha, ela está gordinha também, mas a filha está com 150 quilos, e aí eu pergunto quem faz a compra da casa, aí a mãe fala, sou eu, doutor, que faço a compra. Mas a senhora compra os refrigerantes? Claro que eu compro, doutor, mas espera aí, a senhora está culpando a sua filha de estar gordinha? Então nós vamos voltar daqui a pouco com a doutora Daiane para falar mais de nutrição, para falar mais de alimentação, dicas para você em casa. Pegue uma caneta, anote essas coisas que parecem simples, mas são complexas e importantes para o seu dia a dia. Cada cuidado que a doutora Daiane está falando é um tijolinho que você põe na estrada da sua saúde, do teu envelhecimento com saúde. Daqui a pouco voltamos com o Dr. Cleiton Alencar, Saúde e Bem-Estar. Aguarde. Oi gente, eu sou Beatriz, gerente da Adidas no Boulevard Shopping.
terceiro piso. Eu queria apresentar um pouquinho da loja para vocês. A nossa loja é uma loja performance, é uma loja com produtos altamente tecnológicos. Nós trabalhamos com 4 categorias, que seria corrida, treino, futebol e originals. Nós atendemos tanto o público feminino quanto o público masculino e infantil, né? A nossa loja é voltada para atletas de alta performance e também nós temos a linha Originals, por exemplo, que é uma linha casual. Nossa loja funciona no Boulevard Shopping, terceiro piso, de segunda a sábado, de 10 às 22 e aos domingos, de 14 às 22. Aguardamos a sua visita. Então voltamos com saúde e bem-estar. Dr. Cleiton Alencar falando com a doutora Daiane, essa nutricionista que está aqui tirando os mitos, os estigmas, os rótulos que nós temos sobre alimentação. Você que está em casa, sente e preste atenção. Nós vamos falar agora sobre nutrição infantil. Doutora Daiane, o que está acontecendo que hoje eu opero 80, 90 bariátricas por mês? Né? O Brasil é o segundo país do mundo em cirurgia bariátrica. Nós temos a segunda maior sociedade do mundo em cirurgia bariátrica. Este ano, em outubro, nós vamos ter o Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica. Nós estamos tendo agora o Congresso Mundial de Cirurgia Bariátrica em Viena, ao qual vou estar. Então, assim, eu vejo no consultório o sofrimento, nas minhas palestras todos os meses, a quantidade de pessoas adoecendo com obesidade, as crianças. Só para você ter ideia, Daiane, semana passada nós operamos 3 irmãos. Um beijo para eles, adoro, a Estela, o Lucas e a Natália. 14, 15 e 17 anos. 3 irmãos operados no mesmo dia. E a mais jovem era a mais obesa. Eu não estou falando do seu sobrenome, amor, me permita só dizer da sua doença. Era a mais obesa. Um doce de menina, uma menina maravilhosa, 14 aninhos, quase 150 quilos. Então, o que está acontecendo, Daiane, com fast food, com alimentação, com a industrialização, com essa comida pronta, com suco de caixinha, com leite de caixinha? Só falta vir a criança na caixinha. O que está acontecendo? Bom, é um fato que hoje em dia no Brasil, mais de 50% das crianças e dos adolescentes estão obesos, né? Estão acima do peso. Isso é um reflexo, para mim, pessoalmente, da criação em casa, né? Perfeito. Tudo começa em casa. A alimentação da criança, ela não vem quando ela nasce, vem desde a gestação da mãe. Então, a alimentação da mãe na gestação, até mesmo na pré-gestação, antes de engravidar, é muito importante, né? A gente já sabe que hoje em dia que muitos nutrientes afetam a genética da criança que vai vir, né? E a gente tem a nutrigenômica, que a gente tem 2 momentos específicos para estar mexendo com a genética da pessoa, do indivíduo. O primeiro momento é a primeira infância, da gestação até os 3 anos de idade. Então ali é essencial a participação da mãe, principalmente da mãe, que é muito mais presente, né? Dos pais, do responsável em si, da avó, que também hoje em dia muita mãe tem que deixar o filho com a avó. Então, atenção nessa primeira infância, né? Oferecer todos os tipos de alimento, desde pequenininho, desde depois que deixou o aleitamento materno exclusivo, que é até os 6 meses, depois aleitamento complementar até os 2 anos, inserindo todos os tipos de alimento, de todas as cores, todos os sabores, com o mínimo de sal, com o mínimo de açúcar. Quanto mais natural, a criança ela vai se adaptando a esse paladar. Então, a gente tem até os 3 anos para estar modulando geneticamente essa criança. Depois desses 3 anos, a gente só consegue remodular na adolescência, que é na fase mais complicada de estar inserindo alimentação saudável naquela criança que não está, naquele adolescente que não está acostumado com isso. Então, realmente é aquela preocupação desde engravidei, quero engravidar, vou mudar minha alimentação ali, não quero engravidar. Uhum. Durante a gestação toda, alimentação saudável, o mais natural possível, com todos os nutrientes. E na primeira infância, né? Oferecer tudo para aquela criança. Dei uma vez, ele não gostou. Dê mais uma vez, mais outra, insista. O grande erro é dar uma vez, a criança não gostou, desiste. Então, dar uma vez, a criança, ela tem as estratégias dela. Lógico, ela vai preferir, o nosso paladar mais pro doce, principalmente da criança. Sim. Então, ela vai sempre preferir algo mais doce. Mas não precisa, até 2 anos, a criança não precisa de açúcar, de adição naquela comida. Então, suco de laranja, natural, não tem por que pôr açúcar, né?
qualquer outro tipo de suco, na verdade. A criança ela vai se adaptar ao que a gente der para ela. Já tive casos de crianças que com 3 anos nunca tinham comido um brigadeiro, um doce na vida. Ai, mas a mãe é muito radical. Não. A criança vai sentir falta disso? Não vai, né? Lógico que você também não pode proibir ela de nada. Mas se não está ali disponível, se ela não sente falta, não tem por que você estar dando aquele açúcar desnecessário para ela. Ela já vai crescer com o paladar voltado para o mais natural. Então, da criança, desde a infância, da família. Você acabou de falar, 3 irmãos da mesma família. Então, como será que era essa família, a geladeira, a despensa dessa família, né? Certo. Tá certo que hoje em dia é muito fácil o acesso fora de casa ao fast food, à comida. As lanchonetes das escolas hoje em dia, em Belém, não são as melhores, não são adequadas. Tem tudo que o adolescente gosta, o refrigerante, o salgado, o frito. Difícil você encontrar alguma coisa assada, uma salada de fruta. E até mesmo hoje em dia a gente tem um bullying, né? Todo mundo lê no salgado, no refrigerante, você na salada de fruta. Então tem essa questão social também, né? Tudo muito difícil, mas tem que ser trabalhado desde a infância. Não adianta querer mudar o adolescente na adolescência, tem que criar ele desde pequenininho naquele mesmo ritmo e vendo a família fazer. Ou seja, tem um bullying ao contrário, porque essa criança está querendo ser normal, essa criança está querendo ser saudável e ela sofre o bullying por ser saudável. Eu sou muito radical, eu sou anti-açúcar, anti-sal, eu sou radical, eu só como pão muito raramente e um tipo de pão só, você sabe qual é, né? Mas eu não gosto de arroz, não como essas coisas, eu sou radical. Falam para mim, mas Cleiton, é muito radical. Não é radicalismo, eu quero me autoeducar e quero dar o exemplo para as minhas filhas. Eu acho que a palavra ela convence, mas o exemplo arrasta, o exemplo ensina. E eu acho assim, você que é pai, que é mãe, que faz a compra da tua casa, não compra refrigerante, não faz isso com teu filho, porque é mais fácil ele parar de chorar quando ele come o açúcar do que dar um suco natural. Claro que é mais fácil, o açúcar acalma, porque dá um nível de glicemia tão alto que a criança quer até dormir. Mas é isso que você quer para o teu filho? É só o silêncio dele? É só o mal-estar dele? Ele vai você vai estar criando um ser humano viciado em açúcar e ele não vai ter culpa depois de ser gordinho. Você é o culpado. Então, assim, a nossa alimentação, ela tem que ser ajustada, a nossa alimentação, ela tem que ser melhorada. E quando eu opero alguém de bariátrica, muitos anos depois, o pai chega para mim, poxa, Cleiton, eu mudei até as compras da minha casa. Poxa, mas chegou a operar, por que não mudou antes? Por que não fez isso, Daiane, que a gente está conversando? Por que não aprendeu? Eu acho que a televisão, a propaganda do refrigerante, né, aquelas propagandas lindas, era igual o cigarro antigamente. Eu acho que o refrigerante tinha que ser banido. Igual o cigarro está sendo banido aos poucos. Hoje fumar é feio. Daqui uns anos eu espero, gente, de coração, que tomar refrigerante seja feio, horrível. Quem vai sofrer bullying é quem está tomando refrigerante, não é quem está tomando suco. Mas hoje ocorre o contrário. Todos os tipos de refrigerante, né? Todos os tipos, né? Porque aí vem o light, vem o zero, que parece ser melhor, mas na verdade está trocando um pelo outro, outros problemas, né? Isso, a gente está falando aqui de light, diet e normal e zero, diminui o açúcar, aumenta o sal. E não é só açúcar e sal a discussão, é o corante que vem ali, é o acidulante, é o estimulante, é o conservante, é a química inteira que compõe uma alteração. Hoje nós temos adultos evoluindo com deficiência de digestão de lactose. Uma coisa adquirida, uma intolerância que, acredito eu, não tem nada provado cientificamente, seja da industrialização desde criança, comendo aquela comida industrializada, provocou com o passar dos anos essa intolerância à lactose. Aí querem destruir o leite. Não, eu adoro leite, eu só não tomo. Eu só tomo leite quando eu vou na casa da minha avó, que eu vejo saindo da teta da vaca. Esse leite eu tomo. Mas o leite que passa pela conservação, pela amônia, pela desidratação, eu sou contra que se tome esse leite. É um leite, para mim, muito químico, muito difícil de se analisar, Daiane. Então, de se digerir também, de né? se digerir. E você provoca alterações digestivas importantes, alterações dentro do teu intestino, né, do teu mastócito, do teu fagócito, células que são responsáveis por isso. Então, Daiane, eu queria que você desse aqui dicas para o nosso telespectador, como comer saudável. Café da manhã é a tapioca, gente.
Poxa, tapioca é muito saudável, tire o pão da sua vida, coma tapioca. Então tomamos o café da manhã, certo? E agora vamos almoçar. Vamos almoçar. Diga pra gente dicas de almoço. Almoço, um prato colorido, quanto mais colorido, mais saudável ele vai ser. Aquela salada que fizemos no início? Aquela salada, metade do prato da salada. Uma fonte de proteína extremamente importante, né? Uma proteína magra, pode ser um peixe, pode ser um frango. A carne vermelha, quanto mais magra, melhor, né? Hoje em dia a gente tem também problemas com frango, com peixe que é de cativeiro, já se for um salmão já não tem aquela quantidade de ômega 3 que deveria ter, mas temos que tentar ir pelas opções mais saudáveis, né? Menos ruins. Menos ruins, mas preparações menos gordurosas, evitar sempre a fritura, aquela fritura de imersão, preferir grelhado, assado, né? Arroz, feijão, não? Arroz e feijão é a combinação perfeita, né, do brasileiro. É a combinação de aminoácidos que um tem, o outro não tem, uma combinação perfeita. O feijão tem proteína, boa proteína. Boa proteína, tem também carboidrato, tem fibra também, ferro, né? E esse feijão que faz aqui no Pará, aqui na minha, eu sou de Goiás, na minha terra não tem esse feijão tão rico. O feijão lá na minha casa, da minha mãezinha, tão gostoso, ele é um feijão pobre. Ele é muito simples, ele não tem encharque, ele não tem essa gordura toda. Então, na minha opinião, acho que tinha que se tirar isso do feijão. Ele não é nada de pobre, né, esse feijão, ele é muito saudável, né, não tem o charque, não tem o chouriço, não tem essa quantidade enorme de gordura, de sódio também, então esse feijãozinho que a gente realmente vê mais no interior, né, com os legumes, ali a gente bota uma abóbora, um jerimum, uma couve, uma beterraba, esse seria o ideal, né, quanto mais simples, melhor. Hoje em dia, menos é mais, né, então menos sódio, menos aqueles caldinho que já vem meu arroz, meu feijão, os caldinhos prontos que tem o sódio que a gente falou escondido, a gente ainda bota o caldinho, ainda bota mais o sal, né? Então tudo vai aumentando o sódio, né, naquela quantidade. Então a salada, o feijão pode ser uma lentilha também, um grão de bico, a gente tem que variar, não é porque é feijão que tem que ser feijão o dia inteiro, toda semana, né? A proteína, o feijão, a fonte de carboidrato, pode ser o arroz integral, né? Sempre procurar o que tem mais fibra, mais vitamina, mais mineral. Pode ser a batata doce, a mandioca daqui do Pará, né? O aipim. Então, tem várias possibilidades de se montar um prato saudável, várias opções. Então, a questão é ter uma variedade durante a sua semana para ter uma quantidade, uma qualidade melhor de vitaminas e minerais. Tudo que a gente precisa para manter nosso organismo saudável. Então veja que a doutora Daiane está sendo muito objetiva. Gente, é muito simples ser saudável, não é difícil. A saúde, ela não vem cair no teu colo. A saúde, você tem que correr atrás dela. Não adianta você ficar sentado esperando a saúde chegar. Tem até uma música do Raul Seixas, um dia a gente vai declamar essa música. Não fique esperando a saúde chegar, corra atrás dela. Procure informações sobre a sua alimentação, sobre a sua cozinha, sobre o seu dia a dia, sobre o sal. Você tem que se informar, você não pode ficar viciado naquela correria do dia a dia. Eu queria agradecer a Daiane, os últimos comentários para a gente encerrar o nosso programa, Daiane, por favor. Eu que agradeço, primeiramente, a oportunidade de realmente falar que não é difícil uma alimentação saudável, que só basta querer, se consegue. Todo mundo fala que é caro, não é caro. Você vai na feira, você faz um carrinho de feira cheio de coisa, não gasta muito, tá? E que tudo pode, só não pode tudo de uma vez. Então tem que ter moderação e equilíbrio para se ter uma vida saudável. Olha só, vida saudável é equilíbrio. Nós, todos nós, você em casa, como homem, como pai, como esposa, como filho, você tem que procurar o seu ponto de equilíbrio. Todos nós procuramos uma saúde mental, física, espiritual, e isso parte de dentro da tua casa, de dentro do teu lar, da conversa com teu filho, com a tua esposa, da oração, da religiosidade, esse ponto de equilíbrio que eu sempre venho falando dentro do meu consultório, nas palestras. Todos nós temos que achar o nosso ponto de equilíbrio. Cada um tem um ponto diferente de equilíbrio, mas a alimentação, gente, é o básico de todos nós. Procure comer saudável. Eu acho que todos os domingos, tenho certeza que estamos passando para você dicas de saúde. Não perca, não só escute, guarde o que a gente está falando. Providencie uma mudança dentro da tua casa. Se um telespectador, um só, basta um, fizer essa mudança, nós já cumprimos o nosso dever, a nossa obrigação. O Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar fica muito feliz de ter entrado na sua casa, de ter passado essas informações. Curtam bastante, domingo que vem a gente está de volta. Um beijo no coração, amo vocês, até domingo que vem.